Caros amigos aqui do canal Legião da Santa Cruz, mais uma vez estamos aqui juntos, mais uma aula do nosso curso História das Conjurações Maçônicas. Pois bem, pessoal, antes de começarmos a aula de hoje, eu queria falar aqui brevemente sobre o objetivo geral desse curso. Quando nós o iniciamos, nós elaboramos uma ementa, onde o nosso objetivo ficou claro, que era o de fornecer a você uma argumentação histórica sólida para fundamentar a hipótese de que a maçonaria teve um papel fulcral na história, na direção de grandes acontecimentos históricos, manejando esses acontecimentos na direção inversa daquela que a Igreja Católica pretende no que tange ao direcionamento da sociedade. Ou seja, a nossa tese basal era de que a maçonaria conspirou para a derrubada da antiga ordem da cristandade católica e o estabelecimento de uma nova ordem humanista, laica, secular. Portanto, nosso objetivo aqui é fornecer a você um instrumental documental, um arsenal de argumentos, de fontes, que dê sustentabilidade a esta tese. Porque o que nós vemos por aí, seja na internet, seja no que tange a uma literatura pseudo-histórica, é muita fantasia em relação a esse assunto. E muito pouca fundamentação. Então, nosso objetivo neste curso é justamente trazer essa fundamentação historiográfica, histórica, documental. E hoje, particularmente, a nossa aula ela é visando isso. Tá? O tema da nossa aula é as provas documentais da conjura maçônica dentro da Revolução Francesa. Ou seja, nós traremos aqui um cabedal de documentos e de fatos que transbordam desses documentos que mostram que realmente houve uma articulação, uma trama maçônica para levar adiante a Revolução Francesa. Com isso, nós não queremos dizer que a Revolução Francesa é fruto pura e exclusivamente dessa conjura maçônica. Houve também outros fatos, outros fenômenos, outros acontecimentos que contribuíram para que essa conjura pudesse ir adiante. Tá? Mas nós defendemos a tese de que essa conjura foi, se não a causa primacial, uma das mais importantes dentre as causas da Revolução Francesa e por N razões que nós vamos expor aqui. Uma coisa também que é importante pontuar no início dessa aula é que, frequentemente no campo historiográfico atual, os historiadores, quando tratam de Revolução Francesa, eles veem o acontecimento sob o ângulo do estruturalismo. O que seria essa ideia de estruturalismo na história? É basicamente a ideia de que a história é feita não por agentes históricos, homens, sujeitos, mas sim por estruturas. Ou seja, os sujeitos seriam única e exclusivamente pacientes e as estruturas seriam os agentes. Tá? Então, quando se fala, por exemplo, de Revolução Francesa num contexto de marxismo, tá? O que os marxistas pensam? Eles dizem, olha, a França estava vivendo uma transformação econômica, estava indo na direção do capitalismo, e havia um desalinhamento entre a estrutura econômica, de um lado, que era capitalista, burguesa, e do outro, a estrutura política, que era ainda aristocrática, absolutista, ou seja, a burguesia tinha poder econômico, mas não tinha poder político, e queria ascender ao poder político. Portanto, ela fez uma revolução para poder derrubar a antiga ordem e criar uma nova ordem política segundo a sua imagem e semelhança. Ou seja, dentro dessa visão, a história ela é fundamentalmente provocada, causada por fatores econômicos. Né? A Revolução Francesa ela adquire, portanto, aí um caráter de classe, ou seja, foi uma revolução para colocar uma nova classe, uma classe emergente no poder, tá? E de modo que são as estruturas econômicas que explicam a Revolução Francesa, que explicariam a Revolução Francesa. Um dos grandes representantes dessa visão historiográfica é Albert Soubou, um historiador francês de linha marxista, que tem inclusive uma obra sobre a Revolução Francesa. Uma outra linha também muito comum é aquela seguida, por exemplo, por Kant e por tantos filósofos de linha iluminista, que dão conta de que, na verdade, havia, melhor dizendo, um desalinho, não entre a estrutura econômica e a estrutura política, mas sim entre a estrutura mental e a estrutura política. Então, assim, a Revolução teria sido fruto da razão iluminista, da emergência do pensamento iluminista, de maneira que o absolutismo ele estava preso à tradição, ao passado, à Idade Média, embora a gente saiba que na Idade Média não tenha existido
o poder absoluto dos reis, mas, enfim, o absolutismo estava ligado de um modo ou de outro a uma tradição religiosa que remetia à Idade Média, né? E de maneira que quando a razão chegou a um certo grau de desenvolvimento, ela se liberou dos dogmas religiosos e aí ela exigia um novo tipo de arranjo político-social que o absolutismo não era capaz de fornecer. Então foi feita a Revolução justamente para trazer à luz, né, a luz do dia a dia, né, político, né, do dia a dia social, aquelas novas visões filosóficas que o homem conseguiu eruir do Renascimento, da Ilustração e etc. Tá? Então, basicamente, são essas as duas visões que existem no campo historiográfico, né? De que a Revolução Francesa ou foi fruto do capitalismo, da burguesia, né? Ou, né, da razão iluminista. Bom, essas interpretações elas não estão completamente destituídas de sentido, né? Mas elas têm que ser bem localizadas. Porque o fato é que a França, ela, como mostra uma obra do Alfred Coban, melhor dizendo, né, o historiador Alfred Coban, o livro Interpretação Social da Revolução Francesa, ela não tinha ainda, a França, uma burguesia amadurecida como a Inglaterra. Ela não possuía ainda um capitalismo amadurecido como o inglês. Então, falar de capitalismo na França é uma metáfora, né? Não existia precisamente um capitalismo na França na época, né, antes da Revolução Francesa. A gente pode falar de capitalismo na França amadurecido a partir de Napoleão, né, e só. Antes, não. Antes você tinha um mercantilismo que estava evoluindo lentamente para um capitalismo, mas ainda não era exatamente um capitalismo. Tá? E por outro lado, né, a grande parte dos atores da Revolução, né, os sans-culottes, por exemplo, que entraram na Revolução, que também atuaram na Revolução, eles não tinham conhecimento dos filósofos da Ilustração. Não liam Rousseau, não liam Voltaire, não liam Montesquieu. Quem lia isso era a elite, né? A alta burguesia, né? Até mesmo uma certa aristocracia, né? E não o homem do povo, o populacho, que também vai participar da Revolução, não por conta de ideais iluministas que ele trouxesse, que ele carregasse, mas sim por outras razões que vão depois, evidentemente, ser instrumentalizadas pelos líderes da Revolução que têm essa ideologia iluminista. Tá? Mas, enfim, tudo isso poderia existir, capitalismo, burguesia efervescente na França, iluminismo efervescente, que por si só isso não daria uma revolução. A revolução demanda muito mais do que simplesmente ideias e um sistema econômico emergente. Revolução exige ação, atuação política, propriamente dita. E quando a gente fala de atuação política, a gente fala de agentes políticos, agentes reais, seres humanos. Tá? Isso, infelizmente, hoje, na leitura que se faz na historiografia atual, fica de lado. Então nós precisamos retomar, né, a importância dos agentes reais, até para poder entender também o papel maçônico na Revolução, porque esse papel ele se estabelece a partir dos agentes reais, que se interligam a partir das lojas maçônicas. Perfeito? Então, essa introdução era importante para a gente poder compreender o escopo dessa aula. Então, vou começar aqui, pessoal, trazendo algumas provas documentais da conjura maçônica na Revolução Francesa, iniciando por um livro que pouquíssimo conhecido, mas que foi lançado em 1771. Tá? Livro este, escrito por Sébastien Mercier, que era um dos corifeus do filosofismo iluminista na França na época. Tá? O nome do livro em francês melhor dizendo, em português, né? Traduzir fica melhor. No ano 2240, ou Sonho se ele jamais existir. Um livro estranho. O próprio nome é estranho, né? Um ano muito distante, até mesmo de nós que estamos aqui em pleno 2020, no qual os acontecimentos da Revolução, que só vai se desencadear 18 anos depois, né? Esse livro é de 1771, a Revolução começa em 1789. Tá? Esses acontecimentos são nitidamente indicados. Tá? Então, de duas uma, ou o sujeito tinha uma bola de cristal, ou então a arquitetura, né, da Revolução já estava preparada. Tá?
Nesse livro, Mercier anunciava o seguinte, né? No capítulo 1º, ele fala da soberania dos reis absolutos sendo abolida pelos Estados Gerais reunidos. Vejam, os Estados Gerais na França eram basicamente os deputados que representavam o clero, a nobreza e o terceiro Estado, que era o povo, que compunha uma série de grupos, né? Burgueses, artesãos, camponeses, trabalhadores urbanos, etc. Desde Luís XIII, se eu não estou enganado, os Estados Gerais não eram mais convocados. Ou seja, mais de um século, né, que não havia uma convocação dos Estados Gerais para resolver questões políticas na França. Aí o Mercier fala de uma derrubada, né, do rei pelos Estados Gerais reunidos. Foi exatamente isso que aconteceu. Né? Em 1789, 14 de julho, a Assembleia, os Estados Gerais, né, ou melhor dizendo, o terceiro Estado, né, o povo, se declarou Assembleia Nacional Constituinte e começou a Revolução. Perfeito? A Bastilha é derrubada. Olha aí, mais um acontecimento que se deu justamente logo ali no início, né, da Revolução. Queda da Bastilha. Os mosteiros são abolidos, os monges casam, o divórcio é permitido, o Papa é despojado de seus estados. Bom, o despojamento do Papa de seus estados só vai acontecer em 1871, com a unificação italiana. Antecipa em quase um século o acontecimento. Né? Quanto aos mosteiros abolidos, isso é fato. A Revolução Francesa mandou fechar conventos, mosteiros, etc. Vários religiosos foram mortos. Né? Padres que não aceitavam a Constituição Civil do clero, que exigia que o clero jurasse o nome da Constituição, eram proibidos de rezar a missa e etc. Outros fatos também apontados por Mercier. Por exemplo, capítulo 3, tá? Mercier descreve exatamente a forma dos trajes dos revolucionários. O boné, a grande gravata, o corte de cabelo adotado pelos revolucionários, com detalhes, inclusive. Né? No capítulo 6, intitulado Os Chapéus Enfeitados, ele fala da abolição das ordens e dos títulos, ou seja, dos títulos nobiliários, aristocráticos, abolição da nobreza, que também aconteceu, né, já ali no período da Convenção. No capítulo 7, a Ponte Desbatizada, e no 8, a Nova Paris, né, o livro gira em torno de certas mudanças a serem feitas na parte material pelos revolucionários. Em parte elas foram feitas, em parte, né, projetadas de modo que só viriam a ser realizadas no século XIX, né, ali no período de 1830, a primeira Revolução Liberal, depois 1848 e 1870, com a República de Guizot. Perfeito? Então, quer dizer, é uma antecipação de fatos que só vão acontecer, alguns deles, 100 anos depois, para vocês terem uma ideia. Né? Quer dizer, como é que o sujeito pôde prever isso? Né? Em um capítulo também do livro, né, o Mercier ele fala do assassinato de Luís XVI, logo no início dessa época terrível e sangrenta, né, que era um assassinato que devia se juntar a muitos outros assassinatos. Enfim. Então você tem aí, nesse livro, uma série de antecipações do que vai acontecer na Revolução. A pergunta que fica porque o Mercier tinha uma bola de cristal? Parece-me que não, né? Então vamos lá a mais documentos referentes à Revolução. Em 1781, houve uma convenção dos Illuminati, que eram um setor da maçonaria, como nós já vimos em aulas anteriores. Essa convenção foi em Williamsbad, se não me engano, na Alemanha, tá? 1781, e houve um deputado que pertenceu à Assembleia Nacional Constituinte da França, deputado revolucionário lá do terceiro estado, que era o Mirabeau, tá? Que participou dessa convenção. E os documentos dessa convenção chegaram ao nosso conhecimento. Tá? Mirabeau, ele criou uma loja chamada Amigos Reunidos, uma loja maçônica na França, onde ele vai iniciar também um outro líder da Revolução, que é o Talleyrand. Então, Mirabeau e Talleyrand foram líderes revolucionários. Tá? Uma coisa também interessante aí é o seguinte, a gente vai voltar a essa convenção, tá? Logo depois.
Na França, o Grande Oriente, né, maçônico, ele vai ser fundado apenas em 1772. Ou seja, você já tinha lojas independentes, mas a organização dessas lojas em torno de uma liderança foi em 1772. Tá? 4 anos depois, em 1776, houve uma redação por parte do Grande Oriente de um plano de reforma da França. Essa redação foi escrita por Mirabeau, o mesmo que vai participar lá, né, da convenção de Williams-Bade, tá? Essa convenção dos Illuminati, em 1781. Tá? Interessante que nesse plano de reforma de Mirabeau, quais eram os pontos fulcrais? Né? A implementação da liberdade individual, fim do absolutismo régio, criação de uma Assembleia Nacional Constituinte, etc. Ou seja, todo o planejamento da Revolução já estava sendo feito ali. Tá? Uma coisa interessante a respeito do que eu falei aqui dessa convenção de Williams-Bade, em 1781, é que os documentos que chegaram até os historiadores mostram que nessa convenção esse pessoal, né, ligado à maçonaria e esses grupos mais radicais Illuminati, eles tinham chegado à conclusão de que havia acabado a fase de influência moral da maçonaria, né, influência no campo das ideias, no campo da filosofia, do pensamento, e eles teriam que começar a passar para o campo da ação política. Então, primeiramente fizeram, né, uma revolução cultural, mudando mentalidades, insuflando novas ideias, para depois passar à ação propriamente dita. Tá? E isso ficou resolvido em 1781, nessa convenção. Tá? E quem ficou com a missão de levar isso a cabo foi o Duque de Chartres, também conhecido como Felipe Égalité, um dos principais próceres da Revolução Francesa. Tá? Interessante que o Duque de Chartres, assim que termina essa convenção de Williams-Bade, ao voltar para a França, ele faz o quê? Ele vincula o Grande Oriente da França, tá, à loja-mãe, né, a grande loja, né, que tinha sua sede lá na Grã-Bretanha. Tá? Isso também acontece em 1781, ou seja, mais ou menos a ideia era coordenar as ações do Grande Oriente da França pelos do Grande Oriente inglês, tá? Pela loja-mãe da Inglaterra. Perfeito? E uma coisa também importante, nessa convenção de 1781, também fica resolvido o assassinato de 2 reis, Luís XVI e o rei da Suécia. Vejam, já naquele documento de Mercier se fala do assassinato do rei, né? E novamente na convenção de Williams-Bade isso é confirmado. O assassinato do rei Luís XVI é um elemento fulcral para levar a cabo a Revolução Francesa. Tá? Bom, um outro ponto também interessante, né? Um outro documento também que vem ao encontro disso tudo que a gente está falando aqui, foi um levantamento feito, tá, por 2 historiadores, o Augustin Cochin e o Charles Carpentier, tá? 2 historiadores franceses. Eles fizeram um estudo sobre a campanha eleitoral de 1789. Então vamos situar isso aqui. O que aconteceu em 1789? A França está vivendo uma crise econômica muito forte, o rei queria passar novos impostos, tá? Isso não foi muito bem aceito, e aí o que foi proposto para o rei? Convocação dos Estados Gerais. Aí a pergunta que fica, quem propôs isso para o rei? Evidentemente o rei ele estava cercado, como mostra, por exemplo, o Abade Barruel na sua obra Memória do Jacobinismo, por conselheiros ligados à maçonaria. Então, quem aconselhou o rei a convocar os Estados Gerais foram maçons, né, ligados ao seu conselho, que faziam parte do seu conselho. Perfeito? Então é o seguinte, nessa convocação dos Estados Gerais seriam eleitos deputados que representariam o clero, a nobreza e o povo, né, o primeiro, o segundo e o terceiro estado. Tá? E no meio disso tudo aí, seriam feitas petições ao rei pelas comunas, pelas vilas, pelas províncias, pelas cidades, pelos feudos espalhados pela França. Tá? E aí o que a gente vê é o seguinte, a gente vai pegar aqui algumas anotações sobre esse fato muito interessante que esses 2 historiadores levantam. Né? Vamos lá.
Vamos lá. Então ele diz assim, olha, examinando os 260 cadernos de queixas do terceiro estado, tá? Os chamados cahiers do doléance, tá? Cadernos de reclamação, petições ao rei, né? Que foram conservados nos arquivos do Departamento dos Altos Pirineus. Esses historiadores que nós citamos pesquisaram como cada comunidade tinha redigido o seu caderno de reclamação. E muitos historiadores são de opinião de que esses cadernos não foram de forma nenhuma redigidos pelas comunidades. Por quê? Explico. Primeiramente, os cadernos de Argel-Bagner e de Bonnet-Mazon, duas regiões da França. No primeiro momento, percebe-se que nenhum nem outro foi escrito na vila a respeito do qual são feitas as queixas. Ou seja, primeiramente, fica claro, pelo estudo levado a cabo pelo Carpentier, pelo Cochin, e também por outros historiadores, como o Auguste Carrion, pelo Ricot, né, um outro historiador também que se debruçou sobre esse assunto, ou seja, 4 historiadores aí são unânimes ao dizer isso, que esses cadernos não foram escritos nem nas vilas das quais eles dizem ter saído, né? Um e outro, com efeito, foram concebidos dos mesmos termos escritos quase que inteiramente pela mesma mão. Tá? Isso indica uma origem comum. É impossível que essas duas vilas, separadas por uma distância bastante considerável e sem relações de vizinhança, tenham tido as mesmas ideias. A gente tem de lembrar que cada região da França tinha uma problemática diferente. Paris era uma região bastante urbana, por exemplo, Bordeaux era um porto ligado a comércio colonial, comércio com as colônias. Tá? Paris já tinha um forte artesanato, maquinofatureiro. Bordeaux já tinha uma característica mais comercial, financeira. E outras regiões da França tinham um caráter mais agrícola. Né? E em cada região também havia especificidade em relação à produção agrícola. Então, assim, é impossível, né, que essas regiões tenham tido as mesmas ideias e tivessem as mesmas reclamações. Perfeito? E, ao mesmo tempo, é impossível também que 2 redatores as exprimissem nos mesmos termos e com a mesma caligrafia. Então, quer dizer, você tem 3 problemas aí. Né? Cadernos de regiões completamente distantes, que não são vizinhas, né? Trazendo as mesmas ideias, né? A mesma petição, com os mesmos termos, ou seja, com as mesmas palavras, tintim por tintim, né? Com a mesma vírgula, com a mesma exclamação, etc. E com a mesma caligrafia, ou seja, escrita pela mesma pessoa. É óbvio que isso mostra, né, uma articulação. Ademais, o autor das 2 peças havia deixado espaço em branco para que se inserisse o nome das vilas, o dos deputados que seriam nomeados, assim como a data em que a comunidade se reuniria para assinar seu caderno e escolher seu mandatário. O Ricot, né, historiador que citei aqui por último, ele fala disso, ou seja, eram textos padronizados, levados para essas vilas, para essas cidades. O espaço da assinatura dos membros da comunidade ficava em branco, dos deputados nomeados também ficava em branco, a data ficava em branco, né? E o nome da vila também, quer dizer, era uma coisa só para chegar lá e preencher os nomes, né, e entregar. Quer dizer, a coisa estava pronta. Né? Nos Altos Pirineus, por exemplo, 8 ou 10 vilas vizinhas depositaram algumas vezes o mesmo caderno escrito no mesmo papel com a mesma caligrafia. Quer dizer, depositaram 2 vezes o mesmo caderno. Enquanto em outros grupos de localidades os camponeses se limitavam a copiar fórmulas genéricas que lhe tinham sido dadas. Muitos camponeses eram até analfabetos, não sabiam nem escrever. Então, o que você podia ter ali, muitas das vezes é o seguinte, o camponês ele elaborava uma certa reclamação, uma petição, e ela era vazada para um linguajar iluminista, para uma pauta que não tinha absolutamente nada a ver com o que os campônios estavam realmente precisando. Né? Enfim, vamos lá. Tem uma outra citação aqui também, né? Também de Ricot, diz o seguinte: da mesma maneira, a 40 léguas de Bigorre, no Armagnac, tá? Em que um relatório de 29 de maio de 1789, emitido pelo Marquês de Faudois, governava aquele território, nos faz saber que, de um único rascunho,
Os advogados, procuradores e notários de pequenas cidades faziam para todas as comunidades cópias parecidas, que vendiam bem caro aos conselhos de cada paróquia rural. Quer dizer, era uma coisa padronizada, que mostra uma articulação, né, que mostra que havia, sim, alguém, alguma sociedade, organizando essa ação a fim de extrair daí um resultado. Né? Ou seja, padronizar as reclamações para, chegando lá na discussão dos Estados Gerais, obter um certo resultado que fosse aquele resultado que as lojas realmente precisavam. Tá? Uma coisa bem interessante que a gente precisa lembrar no meio disso tudo é que 2 anos antes da Revolução, vários guardas franceses eles foram iniciados na franco-maçonaria. Isso foi obra do Duque de Orleans, isso também está documentado. Tá? Doudard, um historiador francês também, né, ele fala numa obra chamada Les véritables auteurs de la Révolution de France, né, os verdadeiros autores da Revolução da França, das caixas de contribuição franco-maçônicas captadas em toda a Europa e dirigidas para a França. Tá? Essa caixa, essa contribuição que todo maçom fazia, independente da loja da qual ele pertencia, que país fosse, na Áustria, na Alemanha, na Inglaterra, na Escócia, na Bélgica, uma parte dessa contribuição ia para a França. Né? Havia uma caixinha montada para financiar as lojas da França, a fim de quê? De pagar agentes, né, da maçonaria em diversos nichos sociais e políticos, pagar espiões, comprar ministros, comprar guardas também, etc. Isso era muito importante, né, comprar conselheiros, etc. Tá? Mirabeau, que nós citamos aqui, né, no início, fundador da loja Amigos Reunidos, que foi uma das mais importantes durante a Revolução Francesa, sendo também Mirabeau um dos agentes mais importantes da Revolução, ele escreveu uma obra chamada Monarquia Prussiana, tá? Em que ele confirma esses fatos. Né? Esse livro foi escrito antes da Revolução. Tá? Ele confirma realmente que havia uma caixa, né, de contribuição para a maçonaria francesa a fim de preparar o caminho para a derrubada da monarquia, para ações em conjunto, etc. Tá? Então, esse primeiro ponto aqui que nós levantamos em relação aos documentos é muito importante porque isso dá solidez, né, à tese de que realmente houve uma conjuração, uma articulação maçônica para fazer a Revolução acontecer. Né? Agora, alguns fatos também importantes que a gente deve levantar em relação logo ao início da Revolução, em relação à queda da Bastilha e ao chamado Grande Medo. A Bastilha era uma prisão onde inimigos do Estado, inimigos do absolutismo ficavam, e ela era muito simbólica. Né? Então, assim, derrubar a Bastilha significava derrubar o regime. E o Grande Medo, o que foi? O Grande Medo foi assim, um massacre, né, que aconteceu no interior da França. Comumente, a historiografia apresenta esse Grande Medo como sendo fruto de uma rebelião dos camponeses contra a nobreza feudal, mas a coisa é muito mais complexa. Tá? Então, primeiramente, sobre a queda da Bastilha, é bom entender algumas coisas. Em primeiro lugar, no dia 13 de julho de 1789, um dia antes da queda da Bastilha, houve uma reunião de vários conjurados na igreja de Santo Antoninho. Era muito comum esses maçons se reunirem em alguma igreja. Tá? Por exemplo, os jacobinos, né, se reuniam na igreja de Saint-Jacques, daí o nome jacobinos. A ordem do dia nessa reunião era a organização de uma milícia burguesa. E essa reunião ela foi presidida por 2 maçons, né, Dufour, que era advogado do Grande Oriente, e Villeneuve, que era deputado da loja Moderação, ou seja, ele era um deputado do terceiro estado que representava a loja Moderação, quer dizer, representava a burguesia, mas fazia parte de uma loja maçônica. Né? Então, quer dizer, são esses 2 caras que vão montar uma milícia armada para derrubar a Bastilha e para desencadear, né, o caos em Paris. Tá? Quem comanda o ataque à Bastilha não é nenhum dos 2. Tá? É Moreton de Chambrillin, que era maçom da loja Candura. Tá bom? Quem vai tomar a Bastilha é uma comuna, tá? E que vai ser liderada pelo Laizé. Laizé era um líder maçom também, tá? Burguês, que também era oficial
do Grande Oriente. Então, vocês veem que logo no iniciozinho da Revolução, as ações de caotização, vamos dizer assim, de protestos, né, manifestações, ações realmente violentas contra o poder, são lideradas por 4 maçons, né, Dufour, Villeneuve, Chamberlain e o Laizet. Perfeito? São os 4 que lideram a questão da queda da Bastilha, que vai desencadear a rebelião popular, que vai dar asa a uma revolução. Tá? Muitas das vezes a gente tem que entender também, a gente acho que chegou a falar na aula passada, que assim, rebeliões populares, elas existem e sempre vão existir na história, mas para elas chegarem a ser uma revolução, você precisa de uma arquitetura. E quem vai dar essa arquitetura, né, é um grupo organizado. E esse grupo organizado, no caso da França, era o pessoal ligado à maçonaria, era a burguesia ligada à maçonaria. Ao mesmo tempo que acontece a queda da Bastilha, no campo, né, então queda da Bastilha na cidade, em Paris, no campo, começa o grande medo, nas províncias, né, nas áreas feudais. Como eu falei, né, tradicionalmente na historiografia fala-se de uma rebelião camponesa contra os senhores feudais, os nobres feudais. Porém, a gente tem que lembrar de alguns pontos importantes que são levantados pelo Alfred Coban no seu livro Interpretação Social da Revolução Francesa, onde ele desconstrói um pouco essa tese, dizendo o seguinte: olha, lá no mundo feudal, no mundo do campo, né, o camponês estava cada vez mais descolado do nobre, do senhor feudal, porque a maioria da nobreza já morava, né, nas regiões urbanas. E o que os nobres faziam? Eles terceirizavam a cobrança dos impostos feudais, talha, corvéia, etc. Que cada vez mais era pago em forma de dinheiro. E como é que eles faziam isso? Eles nomeavam um cobrador chamado routier, que era uma espécie de publicano, cobrador de impostos, que cobrava uma taxa em juros, né, para ganhar um extra em cima daquele serviço que ele fazia de cobrar impostos sobre os camponeses. Então, assim, se o camponês tinha que pagar X, o routier cobrava 2X, né, porque ele precisava tirar a comissão dele. Perfeito? Então isso foi criando uma revolta nos camponeses, mas não era uma revolta contra o feudalismo, era sim uma revolta contra a entrada do capitalismo no campo. Entendeu? E os camponeses sabiam muito bem que os agentes, né, dessa expoliação não era exatamente o senhor feudal, né, o nobre que estava lá na cidade, mas sim o routier. Então, assim, o Abade Barruel e outros autores que levantam essa questão da conjura maçônica na Revolução, eles falam, na verdade, que houve sim, né, a participação de camponeses e tal, mas não só. Houve também a contratação de bandoleiros, né? Então, assim, fala-se muito, né, de grupos de bandoleiros, de bandidos mesmo, à espreita em bosques, à espreita em colinas, esperando uma ordem para atacar um castelo, né, um feudo, um condado, e massacrar nobres, né? Enfim, criando realmente um clima de terror, né? Esse clima de terror, aí que é interessante, ele vai gerar um medo na população. E muitos camponeses, até para se protegerem também desses ataques, né, que estavam desorganizando o sistema produtivo e social no campo de uma forma assim duríssima, radical, né, esses camponeses começaram a se armar. E aí a população também nas cidades começou a se armar, né? Esse grande medo ele vai produzir um fenômeno psicológico de grande ansiedade na população francesa. E aí, com o povo em armas, né, você tem base para uma guerra civil revolucionária. Você está com todo mundo armado e agora você pode jogar uma facção contra a outra, né, para você extrair dali os resultados que você espera. Se você não conseguir extrair todos os resultados, pelo menos alguma coisa você consegue. Tá? Isso é muito interessante porque assim, essa questão também do povo em armas, né, quem deu armas ao povo? Né, quem forneceu armas? Porque assim, o camponês, tradicionalmente, ele não usava armas. Quer dizer, ele tinha o quê? Um minchado, uma pá, um ancinho. Né? Então, quem vai fornecer armas para a população, seja rural, seja
camponesa para atacar a nobreza e tal, para se juntar a esses bandoleiros, serão esses grupos articulados em torno da maçonaria que vão fornecer esses bandoleiros dinheiro e recursos para levar isso a cabo. Tá? Então, quer dizer, os bandoleiros espalham armas, né? Espalham terror, grupos de camponeses também revoltados vão se unir, né? Mas a coisa não é iniciada exatamente pelos camponeses, e sim por essas quadrilhas, né, organizadas desde há um certo tempo, né, pelo trama, né, pela arquitetura toda que foi sendo montada nas lojas, enfim, e pelo dinheiro, né, pela caixa que a gente chegou a falar aqui, né, e que também é referida pelo Mirabeau. Essa caixa de contribuição é que vai fornecer a grana para armar a população. Perfeito? Agora, para ele terminar, né, a gente tem uma lista completa aqui dos nomes que efetivamente participaram, né, que foram os cabeças da Revolução, e as lojas às quais eles se ligavam, se vinculavam. Né? Então, nesse âmbito revolucionário, nós encontramos todos os personagens que tiveram uma participação mais ativa na desordem política, social e religiosa da Revolução Francesa. Então, Philippe Galité, Mirabeau, Dumouriez, Lafayette, Custine, os irmãos Lamé, Dubois, Crancé, Roderet, Lepelletier de Saint-Fargeat, pertencem todos eles a uma única loja, chamada Loja Acandura. Então aí, ó, grandes nomes, né? Philippe Galité, Mirabeau, Lafayette, etc. Babeuf, Hebert, Le Bon, Marat, Saint-Just pertencem à loja dos Amigos Reunidos, que foi fundada pelo Mirabeau. Tá? Bailly, Barrère, Guillotin, né, o doutor Guillotin, que criou a guilhotina, Danton, membro da convenção, Garat, Lacépé, Brissot, Camille Desmoulins, Pétion, Marat, Hebert, Collot d'Herbeau, Dom Gesle saíram da loja das nove irmãs, né, mas uma loja que reunia grandes nomes da Revolução. Essa loja Nove Irmãs era uma loja à qual tinham pertencido Voltaire, D'Alembert, Diderot e Helvétius, ou seja, nomes centrais do Iluminismo. Nomes centrais do Iluminismo. Sieyès fazia parte da loja dos 22 e Robespierre era a Rosa Cruz do capítulo de Arras. Tá? Vocês vejam, por exemplo, esses personagens todos estão ligados a fatos que aconteceram, fatos decisivos da Revolução. Mirabeau, que aí no dia 6 de maio de 1789, aponta para Luís XVI, dizendo, eis a vítima, ou seja, eis quem tem que ser morto. É a cabeça dele que tem que ser derrubada, arrancada. Sieyès, que no dia 16 de junho, proclama que não pode existir nenhum veto contra a Assembleia que vai regenerar a França. Guillotin, que no dia 21 de junho de 1792, arrasta os deputados para a sala do Jeu de Paume, e é esse outro maçom, Bailly, que improvisa o juramento da revolta. Camille Desmoulins, quem no dia 14 de julho, no jardim de Palais Royal, lança a multidão o grito, as armas. Ou seja, as armas porque eles já tinham recebido as armas. Sinal da primeira morte da pilhagem, né, da queda da guilhotina, da queda da Bastilha também, né? Lafayette, quem no dia 21 de junho de 1791, expede para Varennes esse outro maçom, Pétion, para prender o rei fugitivo, e que se investe como carcereiro das Tuileries. O mesmo Pétion, prefeito de Paris, abandona no dia 20 de junho de 1792 a família real aos ultrajes das hordas ébrias das ruas. Pétion quem vai jogar o rei, né, nos braços do povo revoltado contra a fuga dele. Roderet, quem no dia 10 de agosto, após um novo assalto às Tuileries, entrega a família real à convenção. Danton quem organiza os massacres de setembro, enquanto Marat faz cavar um poço na rua de Tombe-Issoire para enterrar nas catacumbas de Paris os cadáveres dos degolados. Marat, franco-maçom, como todos os outros, quem na véspera de 21 de janeiro vem comunicar ao rei Marte seu decreto de morte irrecorrível. Após o regicídio, Robespierre,
que se torna grande mestre do cadafalso e chefe da convenção. Tá? Então, assim, nós vemos que todos esses agentes estavam dentro da maçonaria, ligados a lojas de grande importância em Paris, lojas às quais, inclusive, tinham pertencido os filósofos da Ilustração. Então, isso tudo, pessoal, creio eu, prova, demonstra de forma cabal que a Revolução Francesa não poderia ter sido possível sem uma conjura maçônica. Na próxima aula, nós continuaremos a falar da Revolução Francesa e espero que esta aula tenha sido produtiva para todos. Qualquer dúvida, vocês podem deixar aí nos comentários no nosso canal, Legião Santa Cruz, ou enviar pelo e-mail. Estarei mandando também para a minha lista de e-mails de alunos que estão inscritos esse novo vídeo. Tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima.